Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, no vídeo de hoje eu vou estar comentando a respeito de um atentado que aconteceu ontem, 6 de julho de 2022, nos Estados Unidos, que foi a destruição pelo menos parcial das pedras da Geórgia, que são conhecidas como os Stonehenge dos Estados Unidos. Stonehenge são um monumento que existe lá na Europa, diferente dos Estados Unidos, né? As da Europa são cobertas de mistério. Ninguém sabe quem as colocou lá, ninguém sabe quanto tempo que estão lá. Mas as dos Estados Unidos, elas foram solicitadas a sua construção por um homem, um pseudônimo, né, na verdade, né, mas que ele se identificou como R.C. Christman. Então ele solicitou que esse monumento fosse construído por uma empresa, né, uma grande empresa, uma respeitada empresa nos Estados Unidos, com 5 pilares na vertical, 4 fazendo voltas e um no meio, e mais uma outra pedra, né, de granito em cima. Ele solicitou que essa empresa colocasse essas pedras de granito ali e que elas usassem do seu melhor material para que todas as informações que estavam registradas ali, para quem não sabe, nessas pedras da Geórgia existem 10 frases ou 10 mandamentos que são conhecidos como mandamentos da nova ordem mundial. 10 mandamentos da nova ordem mundial. E que essas pedras deveriam permanecer lá para que no futuro que elas pudessem resistir às catástrofes, à corrosão, ao tempo e tudo mais, para que durante a transição de tudo aquilo que viria, quando o dono dessa grande empresa perguntou a esse homem que não se identificou, ele se apresentou apenas como Christian, R.C. Christian, ele disse que aquelas informações ali deveriam ser apresentadas para a humanidade durante a transição de um possível apocalipse, mas um possível apocalipse, podemos dizer assim, provocado, não é? E pós também apocalipse, então aquelas regras deveriam ser seguidas ali. Então, muitas pessoas, baseado naquilo que está escrito ali, o que está escrito ali não é uma coisa assim desconhecida, né? Você pode encontrar isso aí nos livros, aquelas frases ali, elas são do maçom muito conhecido nos Estados Unidos, escritor também, Albert Pike. São 10 frases desse famoso, conhecido maçom americano Albert Pike, o qual esse homem que solicitou ali aquela empresa que construísse aquele monumento na década de 80, elas fossem imprimidas ali em 8 idiomas, né? Então tem ali o inglês, o português, o nosso idioma não está ali, mas tem ali o inglês, tem o árabe, tem o hebraico, tem o russo, então tem 8 idiomas ali. Em torno daquelas 4 pedras que estão em volta, né? De um lado e do outro, uma pedra no meio e outra por cima. Então elas foram explodidas, né, por artefatos ali, não se sabe. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós não sabemos quantas pessoas foram, se foi apenas uma pessoa ou se foram várias pessoas. Lembrando que, independente de que a pessoa concorde ou não com aquilo que está escrito ali, embora eu penso que todas aquelas coisas, a maioria das coisas que estão escritas ali, as frases são bonitas, elas são frases de efeitos bem elaboradas, mas aquelas frases ali, elas afrontam, na verdade, a humanidade. Por exemplo, né, o primeiro mandamento, que nós podemos chamar assim, né, muitos chamam de os 10 mandamentos da nova ordem mundial, e outras pessoas chamam de os 10 mandamentos do anticristo. A primeira delas, que ela é bem polêmica, ela diz assim, ó, eu não vou ler todas para você, mas eu vou ler a primeira aqui, que diz assim, ó, manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes e em perpétuo equilíbrio com a natureza. Nós sabemos que hoje a humanidade ela está caminhando para 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, somente cresce. Embora existam orientações, as pessoas têm a cabeça melhor, tudo mais, mas a população ela só faz crescer. Mas eu penso que o nosso planeta, né, ele já foi feito por Deus para que pudesse ter condições de comportar um grande número de pessoas, né? Deus não faria um planeta que ele teria escassez, seja lá do que for, seja de CO2 ou seja lá do que for. Deus ele faria um planeta que pudesse suportar e comportar. Deus não erra, ele é um Deus perfeito. Mas esses homens aqui entendem que a expansão, o crescimento das pessoas, isso aí vai fazer mal para a natureza. Inclusive eles combatem, né, o crescimento do CO2,
né, que isso aí é um outro assunto também bastante polêmico. Então, para que esse número diminua, isso aí não aconteceria naturalmente. As pessoas teriam que ser, vamos dizer assim, exterminadas. As pessoas teriam que ser mortas, ok? Então, de quase 8 bilhões que nós temos nesse presente momento, para passar para 500 milhões, que é metade de 1 bilhão, as pessoas teriam que morrer. E é claro que aqueles que estão no controle disso tudo, né? Porque quem elaborou essas pedras aí, quem colocou esse monumento aí, esse homem misterioso que ele se apresentou para essa empresa e para o dono dessa empresa, ele disse, olha, deve ser da melhor qualidade, deve resistir ao tempo e tudo mais. O terreno foi comprado, foi pago muito bem pela construção daquilo ali. E ele disse, olha, quando vocês começarem, vocês não vão me ver mais. Realmente foi isso que aconteceu. Quando a empresa começou a construir, começou a sua construção, o trabalho, aquele homem simplesmente desapareceu e ninguém sabe quem é esse homem. Mas nós sabemos muito bem que essas pessoas, né, esse homem não é uma pessoa, particularmente alguém sozinho que fez isso, mas ele está representando uma elite. É claro que isso aí existe, né? A ONU, a OMS, todos eles estão interligados aí, ok? Então, só para você ter uma ideia, né, eu vou comentar aqui rapidinho, eu vou ler aqui o segundo mandamento, ou a segunda frase, que diz assim, ó, conduzir a reprodução sabiamente. Olha como é que a escrita é bonita, né? As palavras são bonitas, mas diz assim, ó, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. O que significa isso aí? Significa que os indivíduos que vão permanecer nesse mundo devem ser escolhidos. O nome disso se chama eugenia. Adolf Hitler, ele já praticou isso aí quando ele era vivo, né? Ele era um defensor disso aí, né? De que as pessoas deveriam ser escolhidas. Então, por isso que ele matava. Ele fez o grande massacre contra os judeus. Ele continuaria fazendo isso com o resto da outra população mundial, se isso não tivesse sido interrompido, ok? Então, dentre esses mandamentos aí está a eugenia, está a diminuição populacional, mas como o homem que solicitou, né, esse homem chamado Christian, é um pseudônimo, né, é claro, não é o nome dele de verdade, ele anunciou que aquilo ali seriam regras para um apocalipse, a transição do apocalipse e pós-apocalipse também. Mas agora eu posso dizer que o apocalipse que eles estavam esperando chegou primeiro para as pedras da Geórgia. As pedras da Geórgia que estavam anunciando o apocalipse, que estavam ditando, por assim dizer, ditando as regras do apocalipse, agora parece, né, pelo que dá a entender aí, né, parece que o apocalipse ele chegou primeiro para as pedras da Geórgia. Amados, vou terminar por aqui, mas antes eu vou deixar para você uma passagem das Escrituras, lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 18, o apóstolo João, ele diz, filhinhos, muitos anticristos têm se levantado, mas é já a última hora, vocês sabem que é já a última hora. Amados, nós estamos no último tempo da igreja, no último tempo da estada daquelas pessoas da igreja do Senhor Jesus, depois da cruz, enquanto a graça de Deus ainda está cobrindo a terra, nós estamos na última hora, no último tempo. Então é tempo de você realmente se preparar, é tempo de realmente você consagrar a sua vida a Deus, de você procurar uma igreja séria, onde existe um pastor com a cabeça no lugar, onde a sua família é arrumada, é abençoada. Não procure movimentos, não procure simplesmente quantidades, mas você procura um lugar onde a palavra de Deus ela é pregada, onde as Escrituras são uma única regra de fé e prática, amém? E você procura andar na presença de Deus, porque realmente nós estamos nos últimos tempos. Eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas que ocupam a nossa mente e o nosso tempo, mas nós não podemos deixar de lado as coisas de Deus, ok? Então, essas pedras da Geórgia, que foram destruídas parcialmente, é claro que eles podem consertar isso aí, né? Mas é apenas um lembrete para nós que o espírito do anticristo, ele está aqui nesse mundo e as coisas não são brincadeiras. Realmente é verdade, não é teoria de conspiração. Claro que muita coisa, né? Muita coisa que é dita por aí são coisas fantasiosas, mas realmente isso é verdade. O inimigo tem raiva do povo de Deus, então quando o inimigo tenta levantar alguém para exterminar a população, ele não está pensando naqueles que o servem, ele está pensando no povo de Deus, porque nós somos aqueles que temos a palavra de Deus para ser pregada aqui. Davi, mas eu vou para o céu. Ok,
mas quanto mais tempo você passar aqui, você pode ser uma bênção para outras pessoas, ok? Vou ficar por aqui, Deus abençoe a sua vida, deixa o seu like aí, se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, amém? Um abração, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.